Olá, gente. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre juros, certo? Tanto simples como compostos. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é juro. Então, juro, ele vai ser um aluguel que pagamos pelo tempo em que determinada quantia fica emprestada a nós. Tanto que esse também pode ser definido como um pagamento que se recebe, igualmente ao caso anterior, quando se empresta uma certa quantia a alguém. Aí eu coloquei alguns exemplos aí para você. Aí diz assim, o primeiro exemplo. Marcela contraiu um empréstimo no Banco Popular e vai pagar juros de 12% a, sendo que a é ao ano. Certo? Eu até botei aí o significado dessas abreviações. No final vou dizer cada uma deixando para vocês. Sobre o capital inicial. Então, esse aí é um exemplo de questão que inclui juros, certo? Aí outro exemplo tem também assim. Paula emprestou R$ 2.000 ao seu amigo João, por tempo indeterminado, sob a condição que ele lhe pague 5% de juro ao mês. AM ao mês. Eu coloquei todas as abreviações aí. Então, nas questões que vocês venham a fazer, pode ter AD. Quando tiver AD, vai ser os juros ao dia. AM, juros ao mês. AB, juros ao bimestre. AT ao trimestre, AC ao semestre ou AA ao ano. Então, quando vocês verem essas abreviações, aí vocês já sabem a que tempo está se referindo, certo? Aí vamos lá, vamos agora ver como a gente faz no juros simples. O cálculo do juros simples, ele é feito sobre o capital inicial, ou seja, o dinheiro que se obtém no início, a certa taxa de um determinado período. Então, vamos utilizar as seguintes representações para formar a fórmula de juros. Juros vai ser representado pela letra J, capital pela letra C, taxa é representado pela letra I e o período representado pela letra T. Sendo que, para isso, a nossa fórmula vai ficar o seguinte: juros vai ser igual a capital vezes taxa vezes período. Vai ter um momento também que vocês vão precisar calcular o montante. Vamos ver mais para frente que é o montante. Bom, o montante ele vai ser representado pela letra M, capital pela letra C e juros novamente por J. E a fórmula de montante é igual a capital mais juros. Esse cálculo aí vocês vão usar no juro simples. Eu vou trazer aqui um exemplo agora para vocês. Aí o exemplo diz assim: uma pessoa aplicou um capital. Aí já está dizendo, capital é quem C, né? Observem que vai ficar mais fácil quando vocês forem lendo, vocês já forem separando as informações que vocês têm. Então, se uma pessoa apitou o capital de 1.200, então eu já sei que capital é 1.200, né? Já anota lá. Há uma taxa de 2% ao mês. Então, taxa é quem I, né? 2%. Durante 14 meses. 14 meses é o tempo. Bota lá também. Aí ele quer saber, determine os juros e o montante dessa aplicação. Então, a gente já sabe que o capital é 1.200, o tempo 14 meses e a taxa 2% ao mês. Então, a gente vai transformar esse 2%, tirar esse por cento e transformar em número, né? 2% é 2 sobre 100. Fazendo essa divisão, encontrando o número decimal, 0,02. Agora é só a gente substituir lá nas fórmulas. Primeiro, vamos achar os juros. Os juros é o quê? É igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, capital é quem? 1.200. Substitua aí na fórmula. Quem é a taxa? 0,02. Substitua também. E quanto foi o tempo? 14 meses. Então, agora é só fazer essas multiplicações. Quando vocês resolverem, vocês vão ver que o resultado vai dar 360. Então, o juro que ele vai pagar com esse valor que ele pegou aí, a taxa de 2% ao mês durante 14 meses, vai ser de R$ 336. E o montante, ou seja, o total que ele vai pagar, que ele vai ter que pagar, não são os juros, mas o tanto que ele pegou também, né? Então, o montante vai ser o capital, que é o tanto que ele pegou de empréstimo, 1.200, mais os juros. Então, 1.200 mais 336 igual a 1.536. Então, o valor dos juros da aplicação é 336 e o montante resgatado vai ser de 1.536. Então, deu para ficar claro o que é montante? Montante é o valor total, o valor que foi aplicado ou que foi
emprestado ou algo do tipo, dependendo da questão, mais os juros. Aí agora, vamos ver o que é os juros compostos, certo? Diferente dos juros simples, o juro composto ele vai ser calculado sobre o montante obtido. Então, somente o primeiro período é que os juros vão ser calculados pelo capital inicial. Através da fórmula abaixo, poderemos calcular o montante adquirido ao longo do tempo em que certa quantia fica submetida ao regime de juros compostos. Então, as abreviações, as variáveis que vocês vão usar é a mesma. Para montante M, para capital C, para taxa I, período T. Mas a fórmula vai ser diferente. Montante vai ser o quê? Vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. E para encontrar apenas os juros, a fórmula é essa daí. Juros igual a montante menos capital, certo? Então, para vocês saberem os juros, primeiro vocês têm que calcular o montante, porque na fórmula de juros vocês precisam do valor do montante. Então, vai ser o contrário. Lá, primeiro a gente podia calcular os juros e depois o montante, né? No simples. Já no composto, não. Primeiro a gente vai ter que calcular o montante, só depois nós vamos poder achar os juros. Aí tá um exemplo. Diz assim, um capital de R$640 foi aplicado durante 3 meses a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Aí ele pergunta, quantos reais de juros rendeu essa aplicação? Então, vamos lá. Ele quer saber quanto rendeu, então ele quer saber o juro, não é isso? Mas para calcular o juro, a gente tem que saber o montante, não foi isso que eu falei para vocês? Então, primeiro a gente vai calcular o montante. E o montante eu não sei quem é. O capital eu sei que é 640. A taxa de juros é 2%, que a gente transformando em número decimal fica 0,02, né? Fazendo da mesma forma que a gente fez lá, 2% é 2 sobre 100. A divisão de 2 sobre 100 é igual a 0,02. E o tempo diz que é durante 3 meses. Então, vamos lá. Lembrando que a taxa, para ser substituída na fórmula, deve estar escrita em números decimais. Então, a gente já transformou. Aí, vamos lá substituir. Montante vai ser igual a capital. Quem é o capital? 640. Substitui. Abre parêntese, multiplicado. 1 mais a taxa, 0,02. Fecha parêntese e multiplica pelo tempo. O tempo é 3 meses. Então, substitui aí por 3. Então, primeiro vamos resolver o número que está dentro de parênteses, é a adição. Então, 1 mais 0,02, 1,02. Agora, podemos fazer as multiplicações. Quando a gente terminar as multiplicações, vocês vão ver que a gente obtém um montante de R$ 679,17. Então, agora a gente já sabe o montante. Então, agora, podemos saber qual foi os juros que rendeu dessa aplicação. Porque a gente sabe que juros é montante menos capital. Quem foi o montante? 679 menos 17,17, desculpe. E quem é o capital? 640. Basta subtrair os dois, que a gente vai obter o valor de R$ 39,17. Então, essa aplicação rendeu R$ 39,17 de juros. Agora, vamos à atividade. Eu coloquei algumas questões aí para vocês resolverem, tanto de juros simples como de juros compostos, certo? Na primeira questão, pede para vocês calcular o valor do montante, né? Sabendo que foi produzido um capital de 1.200, aplicado aí diz juros simples, né? Então, vocês já sabem que vocês vão usar a fórmula de juros simples, a taxa mensal de 2% durante 10 meses. No segundo, ele fala que o capital foi de 600, aplicada a um juro simples de 30% ao ano, e gerou um montante, ele já dá o valor do montante depois de um certo tempo. Então, ele pergunta qual foi o tempo de aplicação, certo? Então, aí agora ele não quer saber o montante, ele quer saber o tempo, então ele quer achar T, certo? Terceiro, aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de 20 mil, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rendabilidade mensal é de 0,5%. Então, vocês vão achar, o período aí vai ser 4 anos. Quarta questão, quanto receberá de juros no fim de um semestre? Então, aí vai ser ao semestre, né? A gente viu lá as opções. Uma pessoa que investiu a juro composto, aí agora é juro composto, a quantia de 5 mil, a taxa de 1% no mês. Então, ele quer saber o juro, mas aí vocês vão precisar usar a fórmula de juros compostos. Então, primeiro vocês vão ter que saber quem é o montante, né? Quinta questão.
Um empréstimo de 2.000 a ser pago em 2 anos a juros simples, de 15% ao ano, terá como valor final a ser pago. Então, vocês vão achar os juros e depois vão achar o montante, porque o montante vai ser o total do valor a ser pago, porque é os juros mais o capital que foi emprestado. Sexto, certo valor foi aplicado em juros simples durante 2 anos com a taxa de 5% ao mês. No final do período, o valor resgatado foi de 180. Qual o valor inicial dessa aplicação? Então, nesse caso, ele quer saber o valor inicial, então ele quer saber o capital, ele quer saber C, certo? Ele sabe o montante, mas agora ele quer saber C, então é C que vocês vão achar. Um empréstimo no valor de 2.000 foi liquidado após 5 meses, por 2.700. Qual a taxa de juros mensal, sabendo-se que se utilizou os juros simples desse empréstimo? Então, aí, nesse caso, vocês vão querer saber a taxa. Então, vocês vão querer saber o valor de I. Lá na fórmula, vocês vão querer achar I. E oitavo, Manuel emprestou 5.000 para Jaime, pelo regime de juros simples, com taxa de 2% ao mês. Sabendo que Jaime quitou sua dívida em um único pagamento de 10 meses depois, determine o valor recebido por Manuel na quitação. Então, aí, vocês vão querer saber o valor do montante, né? O valor total a ser recebido no final. Então, é isso, gente. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre juros simples e juro composto, certo? Respondam a atividade. Quando estiverem respondendo, se tiver qualquer dúvida, voltam aqui no vídeo, ouve de novo a explicação, dá uma olhada novamente nos exemplos, certo? Para tirar as dúvidas. E respondem direitinho, porque na próxima aula nós vamos estar corrigindo, tá bom? Foi um prazer e até a próxima.